Eu sou Juca Kfouri. Essa era para ser das 44 tabelinhas, que esta é a 44ª, que já fizemos, ou faremos, essa era certamente para ser a mais alegre, aquela que saúda o campeão brasileiro de 2011. Mas, infelizmente, aconteceu o que aconteceu e acaba sendo, obviamente, a tabelinha mais triste, não apenas pelo que significa o Dr. Sócrates na história da vida brasileira, né? Seja como cidadão, seja como artista da bola, como ele mesmo gostava de se definir. Além do mais, quis o destino que essa tabelinha tivesse dois integrantes que vão além da admiração pelo Dr. Sócrates, pelo magrão, pelo magro, pelo mago dos calcanhares. São dois jornalistas que puderam privar da amizade do magro. E isso, é óbvio, faz toda a diferença. Eu não sou daqueles capazes de dizer que eu deixo meus problemas em casa na hora que venho trabalhar. Eu não consigo disfarçar os meus sentimentos. E os meus sentimentos são absolutamente de tristeza. Prevalece a tristeza sobre a alegria de ter visto o meu time, que também todo mundo sabe que eu sou corintiano, ser campeão. Eu, aliás, diria que nunca tive uma sensação tão antagônica, uma ambiguidade de sentimentos como a partir das 5h30 da manhã de ontem, quando eu soube da morte do magro uma hora antes. Eu até hoje contava um episódio, ou 3 episódios semelhantes acontecidos comigo, que eu contarei, mas antes deixa eu falar olá para a Thaís e para o Vitor. Podíamos estar aqui regurgitantes de alegria, né, Thaís? Exatamente, mas foi o que você disse mesmo, em um dos posts que você falou, que a gente acordou triste, mas dormiu um pouco mais feliz, né? Mas é isso que acontece mesmo, a vida é assim. Assim que é. Infelizmente. E você está com a camisa do Magrão? Dada por ele mesmo de presente. Maravilhosa essa camisa. Foi a primeira coisa que eu falei. Acho ela linda, assim. É bem a camisa do Sócrates brasileiro. Exatamente. Lembra 82, né? Sim. Que é o futebol que ele mais gostava, como ele mesmo dizia, o prazer que ele tinha de entrar e jogar bola naquele time, né? Que dava gosto. Aliás, Vitor, falar em frases, não sei se você viu, está rolando uma frase na internet que ele teria dito, que eu não estou dizendo que ele não disse, eu apenas nunca o ouvi dizer, e gostaria muito até que você, internauta, me ajudasse a achar uma fonte de onde foi que de fato ele disse isso, né? Que ele disse um dia, em 83, que ele queria morrer num domingo com o Corinthians campeão. Isso. Eu dei uma procurada rápida no grande oráculo Google e não encontrei, mas muito rápido assim, né? Na verdade, você sabe melhor do que eu. A gente escreveu sobre a rodada ontem e tal, mas anestesiados, né? Um vazio enorme. É difícil se envolver, né? Com o Vitor, eu estava contando hoje, conversando com o nosso Mota da CBN hoje de manhã, na minha entrada, Leandro. Não, que está apresentando no lugar da Fabiola corintianíssimo. Corintianíssimo. Estava contando como a vida da gente prega peças, né? Quer dizer, eu só sou jornalista esportivo, como se diz, pela minha paixão pelo futebol, né? Eu era para ser um sociólogo medíocre e, por causa da paixão pelo futebol, virei um jornalista do mesmo quilate. Bom, mas por sempre acreditar que o futebol e a vida são uma imitação uma da outra. Sim, né? sim. E mais do que o jogo, que eu adoro, né, eu acho que o futebol simboliza uma porção de coisas. E eu vivi, nesses 41 anos que eu tenho de profissão, e 61 de vida, 4 situações absolutamente ligadas a jogos de futebol muito dramáticas. A primeira em 70. 70, no dia em que o Brasil estreou contra a Tchecoslováquia e ganhou de 4-1, eu fui com meu pai para a casa de um tio, em meio à festa das pessoas na rua,
porque este tio tinha acabado de nos informar que o meu compadre, marido da minha prima, pai da minha afilhada, tinha sido morto sob tortura no doicode. Na verdade, se dizia que ele tinha se suicidado na boca do lixo, mas depois revelou-se que foi morto sob tortura no doicode pelo Sérgio Paranhos Fleury. Até porque na boca do lixo as pessoas não se suicidavam, iam se divertir. Norberto Nering, o nome dele. Exatamente. Bom, nesse dia eu tive ódio de futebol. As pessoas na rua, o Norberto morto, a alienação. Não é do futebol. Claro. Felizmente, para a minha saúde física e mental, principalmente, 3 dias depois eu já estava mobilizado para ver Brasil e Inglaterra, porque não tinha digerido, como até, a vida verdade, nunca digeri a morte do Norberto, que foi a primeira morte da minha vida, eu tinha 20 anos. Foi a primeira morte, primeira vez que eu tive contato com a morte, uma morte doída, a mais doída até então. Mas eu fui capaz de separar as coisas, de eximir o futebol de qualquer responsabilidade e voltar a ser a pessoa apaixonada pelo futebol. Isso foi em 70. Muito bem. Anos depois, eu fui fazer, nas eliminatórias da Copa de 85, o jogo Brasil e Paraguai no Maracanã. No dia seguinte, a morte do meu pai. Meu pai tinha sido vítima de um tiro na barriga num assalto, ao meio-dia, na porta da casa dele. Foi tentar evitar que o cara machucasse a minha mãe, que estava sendo assaltada, e o cara deu um tiro nele. Eu fui cobrir o jogo, fui trabalhar no jogo, ao vivo. Eu era comentarista do SBT. Eu fiz questão de ir. E estava preparado, até porque meu pai agonizou durante 12 dias, então eu estava preparado para a morte dele. Fui para o jogo, mas para minha surpresa, na hora em que o jogo vai começar, faz-se 1 minuto de silêncio. E o alto-falante do Maracanã anuncia que o minuto de silêncio era em homenagem à morte do meu pai. Eu nunca me dei bem com a CBF, né? Nesse período já era Otávio Nabi. Foi uma surpresa. Era o começo da CBF, CBF 81, 2, 3... Não, 85. A CBF começa em 85 Sim, mesmo? Não, começa com o Jolite. Começa com o Jolite Coutinho, né? Começa com o Jolite Coutinho, foi o único presidente com quem me dei bem em toda a história da CBF. Tele Santana, que tinha exigido que se fizesse 1 minuto de silêncio pela morte do meu pai, tá? Que era o técnico daquela seleção. Brasil e Paraguai, acho que foi um empate até. Bom, anos depois, 7 anos depois, a célebre final do Campeonato Brasileiro de 2002, das pedaladas do Robinho, eu a vi anestesiado, porque a minha filha tinha, na madrugada daquele domingo, sofrido um acidente automóvel, capotado, e estava no hospital. E, felizmente, este caso terminou bem, ela está ótima. Mas, enfim, eu vi o jogo para escrever, mas com a cabeça no hospital. Faz as coisas por inércia. Exatamente. E ontem, de novo, mas aí ainda de maneira mais dramática, porque com uma figura que tinha tudo a ver com o futebol. Sim. Que era parte desse futebol pelo qual eu me apaixono. Né? Ele era a exteriorização, a simbologia do futebol que me apaixona. Né? E aí eu não sei, houve momentos que eu dizia, é melhor não sair gol. Eu não quero nem me trair, eventualmente berrando um gol, porque não orna, não faz sentido. Assim, a minha perda do Embora Magro, haja quem diga e eu acho bonito que se veja assim, que a conquista acabou sendo uma homenagem a ele. Né? Até pus, que bonita a foto, até pus um cartoon, uma charge no meu blog, de muita sensibilidade, eu achei muito legal, dele nas nuvens, né? Vendo televisão e saudando o título do Corinthians. É assim, eu tinha uma passagem parecida, uma só das suas, que foi o falecimento da minha mãe. Sim. Em 2006. Eu inventei de comentar um jogo 2 dias depois. E eu, ao contrário de você, não estava preparado. Eu achava que estava, mas não estava. Você está fora da Terra, mas você acha que você está na Terra. Né? Minha mãe também foi uma morte inesperada, 61 anos, eu que encontrei. Né? E quando eu cheguei, eu fui comentar o jogo, eu peguei muito trânsito, eu cheguei um pouco em cima da hora. Eu tinha que ter chegado 1 hora antes, eu cheguei em cima da hora do jogo. E, obviamente, a rádio, a CBN que eu trabalhava foi extremamente compreensiva comigo. Né? Foi a única vez na vida que eu atrasei no comentário de jogo.
E tinha acabado de fazer um minuto de silêncio, eu até hoje não sei quem colocou lá o nome da minha mãe antes do jogo. Tá. Exatamente. Me deram um vídeo, eu até hoje nunca vi. Tá. Isso tem mais de 5 anos, foi 2006, minha mãe é 12 de outubro de 2006. E o São Paulo ganhou de 5-0 do Juventude, aquele jogo, e arrancou para o Campeonato Brasileiro, que foi o primeiro título do Tri, 2006. Então, assim, tenho essa sensação. Agora, em relação ao Magro, eu tenho uma coisa, Juca. Os meus ídolos, eu tenho alguns ídolos no futebol, eu não consigo juntar a parte humana ao que eles fizeram em campo. Eu admiro o futebol. Eu torço porque eu gosto do sujeito, assim, mas eu não tenho essa ligação afetiva com o ser humano. Eu tenho com as realizações dele. Sim. A perda do Magro para mim, assim, muitas vezes eu estava irritado, assim, estressado, eu chegava no cartão terça-feira, eu falava com ele, eu saía dando risada. Isso. Ele, além de amigo, muito carinhoso, que é uma coisa muito rara no mundo de hoje, comigo ele era paternal. Falava, meu filho, não sei o quê, meu filho, fica calmo, tal. E não ter mais isso é o grande drama. É isso mesmo. É o grande drama, é a ausência do que você tem. Porque ele tem certeza que vai ficar bem. Cada um com suas crenças, se continua, se não continua, mas ele vai ficar bem. Ele não vai piorar. Né? Agora somos nós. Só que aí eu penso uma coisa em relação ao tempo da minha mãe e que eu penso em relação ao Magro e eu vou colocar isso na prática com o tempo. A minha mãe viveu a vida dela para ver os filhos felizes. O Magrão fazia tudo para ver o mundo mais alegre, mais unido, mais humano. Qual que é a nossa missão como seres humanos? Atender aos desejos deles, que na verdade são também os nossos, que são também os de todas as pessoas que querem que esse lugar que a gente vive um dia ande. E não está andando. Mas eu acho aí, nesse aspecto, sem nenhum confete, você muito mais com esse temperamento do que eu, Vitor. O meu temperamento, e o meu temperamento briguento, eu quero fazer um mundo melhor, rompendo com certos elos que são, né, para mim, absolutamente nocivos. Para acabar, antes que a gente fale de futebol, eu para ser claro, eu não acredito em governo, eu não acredito em Estado, eu não acredito em grandes grupos, eu não acredito em grandes corporações, eu acredito na atitude de cada indivíduo. A minha, a sua, a de quem está nos vendo. O que cada um faz a cada segundo vai um dia transformar tudo numa coisa melhor. Eu já disse uma vez, a gente fica brigando a comunismo, capitalismo, são maneiras de administrar o que está errado e torná-lo menos errado, mas não resolve. Isto é a definição de um humano anarquista. Eu sou anarquista, eu sou mesmo. E só o amor transforma. Então vamos voltar de futebol, vai. Vamos dar a nossa chuteira de ouro de hoje e vamos indicar o nosso perna de pau. Até não era para ter perna de pau, mas diante das últimas notícias, tem de ter. O chuteira de ouro é o Dr. Magro. E ponto. Não vou explicar por quê. Até porque, se for tentar explicar, eu não que eu tenha vergonha, mas eu prefiro não chorar na frente de ninguém. E acrescentando uma coisa, eu garanto, era mais craque como pessoa do que foi dentro de campo. Sem dúvida nenhuma. Isso que ninguém vai entender. Uma figura do século XIX, não existe, nunca existiu. Eu digo sempre, é o mais original dos jogadores da história do Corinthians, é dos mais originais jogadores da história do futebol mundial. Talvez rivalize com ele, mas aí pelo lado físico, não exatamente pela cabeça, o Mané Garrincha, né? Que era a própria definição da originalidade. Mas o Magro é uma coisa muito diferente. E o perna de pau, que vergonha. O perna de pau renunciou para não ser posto para fora do Comitê Olímpico Internacional, o mais antigo membro do Comitê Olímpico Nacional. Este brasileiro para quem aquilo que é de pior na nossa imprensa sempre babou ovo, sempre bajulou, o senhor João Avelange. Jean-Marie Balestre Avelange. Este condecorado, grande brasileiro, renunciou porque na quarta-feira o COI ia denunciá-lo como ex-sogro de Ricardo Teixeira. Ia denunciá-lo como tendo recebido propina da ISL, para não ser caçado, a exemplo do que fizeram Antônio Carlos Magalhães, Fernando Collor, Jader Barbalho, Valdemar Costa, Renan Calheiros. Renunciou para não perder, para não ser caçado, para não ser exposto ainda mais à vergonha pública. Mas a gente faz questão de fazê-lo passar por essa vergonha. Vamos eleger agora os gols da rodada. E depois dos gols da rodada, ainda tem mais coisa para você votar aqui no UOL. Vamos ver quais são os gols
que foram escolhidos os gols mais bonitos desta rodada. Eu me perdi, Vitor. A gente vai começar pelo Anailson. Anailson, onde você Na vê goleada isso? do Atlético Goianiense contra o América. Então vamos. Eu li do... Cara, aqui, você pode coordenar aqui. Obrigado. Anailson. Que bonzinho que você tá vendo. Eu nem vi esse gol. Pois é. Nossa, mas não foi contra? Pelo jeito não, né? Não, que belo gol da Anailson. E o segundo gol? Aí você que tá com É do Camacho, do Bahia contra o Ceará. Também não vi esse gol. Vamos ver. Um belo gol de fora da área. Agora o belíssimo gol do Cícero do São Paulo, na goleada contra o Santos, 4-1. Lindo gol. Santos reserva. O gol de Diego Souza, muito mais pela jogada do Newton, surpreendente jogada do ex-corintiano Newton para o ex-palmeirense Diego Souza. O gol de abertura do Vasco. Antes, Diego Souza havia sofrido um pênalti claríssimo, não marcado pela arbitragem. Agora o gol de Felipe Menezes, do Botafogo, no empate contra o Fluminense, 1-1. Uma bela finta, chute cruzado e o gol botafoguense. O gol de Éber, do Figueirense, também no empate contra o Avaí, na ressacada. Driblou 1, driblou 2 e fez o gol. Muito bonito. E, finalmente, mais um gol do Atlético Goianiense, de Márcio, na vitória na goleada contra o América. 5-1. Lá vai. Fez o gol e é isso. Acho que é esse, hein? É o gol de falta, você acha? E eu vou votar no gol do Sócrates contra a Itália. Pode? Na Copa de 82. Não pode. Acabei de inventar. Ou ia votar no gol de pênalti que o Corinthians deveria ter marcado contra o Palmeiras, daquele pênalti do Eu acho que Henrique. não é pênalti de jeito nenhum. Não? Não. Deu uma joelhada no calcanhar Não deu jogada dele? nenhuma. Eles estavam correndo, esbarrando lá e caiu. Assim, a gente acaba. A gente proíbe o contato no futebol, transforma em vôlei. E você não achou também que foi um exagero a expulsão do Valdívia e do Ambas, Wallace? exageradíssimas. E, inclusive a do Valdívia é muito errada, porque ele faz o gestual da cotovelada que não Não aconteceu. foi, pôs a mão no rosto. E a outra mas foi a lei da compensação, né? Agora, e tem mais, né? Eu acho, tá todo mundo elogiando a arbitragem, né, do Sr. Senemi, árbitro da FIFA. Ô, Vitor, juiz de futebol não é juiz de boxe. Como diz meu amigo Edgar Alves. Então, aí é o padrão. Ele não tem que apartar a briga de jogador, ele tem que se afastar, ver quem está brigando Perfeito. e não tá expulsar. O jogo deveria ter acabado ali, porque embora É o mundo evidente. quente. Quer dizer, que negócio é esse? É o futebol de hoje. Né? Mas Foi apartar a briga? Só que nas brigas, raramente o juiz expulsou todo mundo que merecia numa briga. Geralmente ele escolhe. O que mais me incomoda é o seguinte: é que escolhe o mesmo número de jogadores de cada lado. Ele escolheu o Castan porque o Castan foi exigir satisfação do João Vitor, né? Isso. Né? Por isso que ele foi expulso. Aí, daí ele tomou, o Jorge Henrique ele tomou um pontapé do Luan, claríssimo. Perfeito, e saiu, pensou em reagir e saiu andando. Isso. Agora, o Jorge Henrique acabou tendo um papel preponderante, né? Porque ele foi responsável por 2 expulsões. Exato. 2 bobos, né? O Jorge Henrique, tem uma coisa que o Jorge Henrique tem. É provocador, né? Malandragem. Malandragem. Agora, chutar o ar daquele jeito é ofensa ao adversário? O Valdívia não vive fazendo aquilo? Vive, mas aquela hora era um de cada lado para justificar que houve. Bom, brigaram, vamos expulsar, seguem a vida. Você não votou ainda no gol mais bonito? É o Márcio? É o 5º gol? É o número 5? É? O gol do Weber, minha O do dúvida. Cícero é bonito. Bola, Você tá brincando, Gil. Não? Aliás, Você tá contra São Paulo, não sei por quê. Não, Nada que é do São Paulo. Porque tem muito jogador lá que não tem vergonha na cara. Vou votar no Weber do Figueirense. Muito bem. E você sabe, você pode entrar para escolher o gol mais bonito de todos os gols do Campeonato Brasileiro, né? Numa sondagem de opinião que está sendo feita aqui pelo nosso Pra mim é fácil. Universo Online. Eu acho que é o gol do Neymar contra o Flamengo. Para mim é esse, eu digo disparado. mais. Talvez esse seja o gol mais bonito do ano? Dos da últimos década? 10 anos. Desde o Pelé? Não, quando você viu um gol daquele? Pode ser. A finalização, o drible de um jeito, como ele se vira na jogada. Aquele, aliás, os 2 jogos mais emocionantes do campeonato, aquele e o Fluminense e o Grêmio, 2 jogos de 5-4, vencidos pela dupla Fla-Flu, né? Jogos assim espetaculares.
Eu acho que o jogo espetacular daquele, que tem um gol daquele, não tem que se discutir. Aquele é o gol mais bonito da década para mim, do Olha, Campeonato Brasileiro. Juca, Birner, os internautas também estão perguntando para vocês qual foi o melhor jogador do campeonato. Assim, tirando o Neymar, gente, eles estão pedindo para não ser o Tirando o Neymar é maldade. Tirando o Neymar, eu Tirando o fico Neymar. com dificuldade. Eu acho também. acho que tivemos fases. Eu acho que as primeiras rodadas do ranking corintiano foi o Danilo, depois do ranking flamenguista foi o Ronaldinho. Aí teve uma fase do Vasco, o Diego Souza estava gastando a bola e merece o destaque. Fred terminou muito E bem. o Fred terminou muito bem o campeonato. Paulinho fez um campeonato brilhante, Sim. né? Regular o tempo todo, mas não pode ser eleito o melhor jogador, né? Porque Tem não que estar na seleção do campeonato. Sim, claro. Era o melhor jogador do O campeonato. melhor jogador do campeonato, assim, alguém que tenha sobrado. Goleiro, Fernando Praz ou Júlio César? Eu fico com o Fernando Praz, acho mais seguro, passa mais segurança. Mas Júlio César nos jogos decisivos jogou foi, demais. Foi bem, sem dúvida nenhuma. Com detalhe, o Fernando Praz, com o apoio da torcida do Vasco, o Júlio César sob questionamento de parte da torcida corintiana. Jogando com mais pressão, né? Mas não tem assim um jogador. Escolha né? um. O Borges, artilheiro do campeonato, é um jogador que merece ser destacado, mas não é um jogador para ser o melhor do campeonato, né? Acho que o melhor do campeonato tem que ser algum jogador dos times. Juninho Pernambucano teve momentos altos, Felipe do Vasco teve momentos altos, mas. Não, olha, eu vou votar aqui no melhor jogador do campeonato. Dedé. Pronto. Dedé, zagueiro do Vasco. E cresceu demais, jogou muito. Talvez. Bem lembrado. Meu voto vai pro Dedé. A minha aqui. tendência é nunca lembrar de zagueiro, Excluindo embora. o Neymar. Aliás, me Excluindo o parece Neymar, muito claro. porque- Eu, se tivesse que escolher a minha dupla de zaga da seleção do campeonato, é Paulo André e Dedé. Acho que o Paulo André pôs o Corinthians, a defesa do Corinthians na linha. Entrou numa hora difícil, Com a substituiu o Chicão cabeça. na crise. Com a cabeça. Olha, quer saber? Entrou no jogo contra o São Paulo no Morumbi. Foi a primeira Como titular. vez que eu vi o Corinthians ser capaz de fazer linha de impedimento e não se dar mal. Foi graças ao Aquele jogador comando dele. inteligente, né? A última vez, sabe qual tinha sido? Com o Gamarra como comandante da linha de defesa do Corinthians. Não é pouca coisa. Gente, recordando do Leandro Damião, vocês concordam? Caiu durante o Sim, campeonato, caiu, se né? machucou. Depois que se machucou, né? Teve um Mas no momento também início. brilhante, sem dúvida nenhuma, Sim. bem lembrado. No pacote Muito bem da lembrado. regularidade, do campeonato inteiro, eu fico com o Dedé. No Acho, destaque do acho campeonato. bem lembrado. E belo jogador, bela figura. Muito bem, vamos ter uma surpresa hoje na nossa bola de cristal. Nem o Vitor Birna sabe. É verdade. Eu sei que já vi um erro aqui na bola de cristal. Não, isso é mentira sua. Você, A gente me pega o prejudicar. programa, a Você Thaís vai- é prova. Não, a Thaís está enganada. A Thaís sempre tem que ser prova de um dos lados. Hoje, na bola de cristal da última semana, da última rodada, empatamos. Cada um com 4 acertos em 10 jogos. Eu acertei 5. Aliás, você acertou 3, você mudou um resultado. Não é isso aqui, o Fernando Faro. O Fernando Faro, e a Ana o Fernando fizeram Faro, isso. eu sei o que aconteceu. Não. O Fernando Faro viu as nossas respostas Coitado. das previsões e não assistiu o restante. Aí a gente entrou no assunto e você voltou e falou: muda o meu palpite. Não. Eu vou votar no Coritiba. Não. Thaís? Não, ele falou que mudou. Não, você está enganadíssima. Thaís? Não foi nada Não, disso. mas eu não sei agora, melhor gente. não É melhor saber. eu não opinar. Atlético- Hoje não. Thaís, tá eu indo duro, votei ele no falou. Atlético. É verdade, ele Eu falou votei- que ia Eu Eu mudar. votei no votei no Atlético, ainda Atlético. você falou do Coritiba para classificar para Libertadores. Eu votei no Atlético Você votou no Paranaense. Coritiba para classificar para Libertadores. Olha aqui, Corinthians e Tá Palmeiras, maluco? os dois erramos. Votamos ambos no Palmeiras. Eu por superstição, você porque acreditava. Eu ia votar no empate e votei no Palmeiras. no São final das Paulo e contas. Santos, eu votei no São Paulo, você no empate, eu acertei, você errou. Isso. Inter, nós dois acertamos contra o Grêmio. Isso. Cruzeiro, nós dois erramos, que ambos votamos no Galo. Aliás, esse 6x1, vou te falar. Aliás, vamos Eu só não comentar acho- depois. Então, isso daí Eu só não tá acho que entregou, polêmico. Vitor. Não Ninguém entregou. entrega por 6, mas que estava inteiramente... O raciocínio Ah. é esse. É. Não, se nós Você formos, entrega por 1 a se nós 0. formos acreditar É. que o ser humano tem um neurônio no cérebro e for muito safado, não prestar, Isso. ele não vai perder o jogo desse jeito. Isso. Exatamente. Ele vai Pouco, perder de um pouco mais apertado. fazendo esforço. Tal. Mas, Agora, pô, a aplicação do time, do jeito que jogou. Passou a noite na boate, isso é evidente. Né? Na boate mental, pelo menos. Atlético Goianiense, ambos acertamos contra o América. O Atlético Paranaense, ambos acertamos contra o Coritiba. Só eu acertei, eu tenho Bahia e certeza. Ceará, ambos erramos porque votamos no Ceará, acreditando até que o Bahia fosse ser solidário. Não foi, no que fez muito bem. Bahia está na Sul-Americana, Atlético Mineiro não está. Avaí e Figueirense, eu votei no Figueirense, o Vitor no Avaí deu empate. Botafogo e Fluminense, ambos votamos no Fluminense, deu empate. Vasco e Flamengo, eu votei no Flamengo, o Vitor votou no empate. Foi 4 a Por que 3, eu votei na no verdade. Flamengo? Votei no Flamengo porque era a maneira do Corinthians ser campeão. É, lógico. Né? Isso que deve ser reconhecido. Eu votei no Corinthians campeão. Para que não digam que eu sou contra o Corinthians, como eu ouço algumas pessoas dizerem por aí. Mas o mais legal de tudo da tabelinha foi o seguinte:
Imagine você, querido internauta, queridíssimo internauta, que sempre tem um maluco por trás das telas. Bem maluco. E o nosso maluco de plantão Aconteceu. se chama Isaac Becerra. É um estudante de engenharia que resolveu fazer a estatística De todas da as tabelinhas. Acredita nisso, Bia? Diz ele, Acredito. Vitor Birner, total de tabelinhas, 43, com asterisco. É por isso que eu Porque sabia que era uma- 44 programas. De onde ele sabia Vitor isso? Birner, Vitor Birner, 43 com asterisco, Exato. tá? Era para ser 44, mas diz ele, numa você estava sem voz. E aí você não pode E não, fazer. não veio fazer. De fato. Aí, Birner ganhou por 16-15, com 12 empates. Eu digo para você, não, agora são 13 empates. Não, mas são na 17 verdade, 17 a 15. Não. 16-16. Porque nessa que eu estava sem voz, eu ganhei de você. Não, eu ganhei hoje. Não. Isso, aqui. Na que eu Isso não tava- existe. Eu lembro que você mudou na a que eu estava sem voz, eu ganhei de você. Então, é 16-16. Agora, se você reparar, você começa ganhando muito. Você começa ganhando no início do ano. Não sei. Tem Não o sei. trabalho estatístico Não, todo ou não ele tem. é... Não, Tem. tem. Por exemplo, Tem ó, pro campeonato, ó, não é? Tem clube que nós, Que isso? clube Tem que de nós tudo mais aí, votamos, ó. gente, vocês não têm noção. Os 3 times que eu mais apostei. Santos, apostei 36 vezes. No Inter, apostei 35. Ele brinca. Que decepção. O Inter para você, hein, Juca? No Corinthians, apostei 29. Você apostou 28 no São Paulo, 27 no Santos, 26 no Corinthians. Muitos dirão, diz ele, que o Birner é bairrista. Só votou em time paulista, mas ele é mesmo. Tá? Eu sou Ó, bairrista. você foi. Você, Ai, você ai. acertou mais os palpites dos amistosos do Brasil, do Campeonato Brasileiro, do Carioca, do Pernambucano e da Libertadores. Eu acertei mais na Copa América, na Copa do Brasil, no Campeonato Gaúcho, na Liga dos Campeões, na Copa Sul-Americana, no Campeonato Mineiro, Paulista e Gaúcho. Eu nem lembrava que a gente tinha votado na Liga dos Campeões. no Hoje. jogo. Houve ainda empate nos campeonatos catarinense, goiano, Mundial Menina, Feminino, Isaac. Sul-Americano, Sub-20 e Super Clássico das Américas. Juca, é Isaac, né? O nome do. É Isaac Becerra. É, então, ele tá assistindo a gente, ele tá falando aqui que ele tá acompanhando Isaac louco. Bezerra Simões de Oliveira. É Olha, isso. é Ele tá muito, acompanhando. muito, Isaac, muito louco. Parabéns, Isaac, Você podia olha. mandar também para nós, agora para a Thaís, o endereço do hospício, não? Faça favor, porque... É, manda aí que a quem gente sabe vai manda publicar. o Vitor para lá mais cedo ou mais tarde. No meio dos números, Né? No tem que meio me matar de vez. Né? Mas é um barato, né? É um barato. Que loucura. Completa. E nós perguntamos, né, Thaís, Uhum. se o Jorge Henrique menosprezou o Palmeiras com seu chute no vácuo. O que dizem os internautas? Olha, Juca, falaram que não menosprezou não, porque se o Valdívia pode, o Jorge Henrique também pode. Essa não é... Isso- A vida não é assim. A vida não é assim, mas eu vou pegar um para ilustrar, que é o Zé Ricardo, diz a questão não é menosprezar, e sim dizer que todo mundo tá brincando e é uma brincadeira de bom gosto, né, Eu diria que, como eu esse. discordo de ambos. Tem mais gente eu não falando. menosprezou, É. não fez uma brincadeira divertida, uma brincadeira saudável, e provocou. Faz parte do futebol. Mas foi uma provocação. Aquilo só tem uma palavra, provocação. Não estou dizendo que está errado, Sim, eu entendi. mas é uma provocação, entenda a coisa, eu não sou Eu do me lembro- politicamente correto. Você sabe que eu me lembro que, para minha surpresa, quando houve aquele episódio muito mais gritante Do Edilson. né, do Edilson, das embaixadinhas, o doutor Sócrates repreendeu o Edilson. Achou que o Edilson tinha ferido o código de ética do jogador de futebol. Isso é uma coisa que o jornalista não costuma Você falar ia, em público. cobria de porrada. Eu cobria também, eu faria a mesma coisa que o Paulo Nunes fez. Tá. Ele ia pra cima na briga também, tem um limite as coisas. Tá. Ainda naquele momento da tensão, Tá. no futebol dentro do campo, Tá. o Ok. mundo fazer o quê? Mas Hoje em é dia igual- talvez eu me controlasse. Naquele momento eu teria. Tá. É, teria o feito alguma internauta coisa. diz aqui. Mas tudo bem, tá? Pode ser errado. Só que para um lado tá liberado e para o outro não. Não, tá Esse é o liberado pra problema ambos. não tá liberado para ambos. Não, tá liberado para ambos. Tá Ô, liberado? Vitor, São provocações. o campeonato é tão equilibrado, mas tão equilibrado que por pouquíssimo, por um gol do Inter de pênalti, aliás, feito no Oscar, né, ex-jogador do São Paulo, convertido pelo D'Alessandro, pênalti que para mim houve, tem gremista dizendo que não foi pênalti, para mim foi pênalti claro, mas enfim, por esse gol o São Paulo está fora da Libertadores? Não, falta fora da Libertadores porque tem Dagoberto, tem Jean, tem a turma da preguiça, né? A turma que acha que tá tudo bem e não tá. Mas Tem agora, Marlos. agora com a renovação do Leão está acabado. Tá fora porque mandaram o Carpegiani embora, que tinha um baita aproveitamento. Depois da derrota contra o Corinthians, perdeu mais os jogos, não recuperou, mandaram ele embora. É muito simples, Juca. O São Paulo jogando com o time como o Carpegiani armou, eu conto os 2 jogos do Milton Cruz também, foram 7 vitórias e 3 derrotas em 10 jogos. Depois disso, da saída, o São Paulo jogou 28 vezes. Campanha de Fluminense, né? O São Paulo jogou 28 vezes depois. Não ganhou
em 19. Ou empatou, perdeu. É ruim. Quer dizer, ali havia um técnico que maquiava os problemas do time, mudaram o treinador, os problemas apareceram, o Adilson não encaixou. E o São Paulo renovar com o Leão, aí, Juca, o São Paulo vai começar... o São Paulo começa 2012, quando a gente fala de técnicos, atrás dos 3 grandes rivais do estado, sem menor dúvida. Atrás do Palmeiras, você acha? O Filipão é muito mais técnico que o Leão. Ah, como técnico. Sim. O São Paulo vai depender, para ter uma campanha boa, de uma formação de elenco muito forte. Tá. O São Paulo está ali atrás, o Nilmar está atrás do Montilho, deve chegar o Fabrício, está atrás de mais jogadores. Aliás, diga-se de o Oswaldo do passagem, Ceará. Diga-se de passagem, o Cruzeiro enfiou meia dúzia de gols no Galo sem o Montilho. Não jogou Fábio e não jogou Montilho. Aliás, eu quero... E não jogou Marquinhos Paraná. Aliás, a pergunta número 2 eu faço questão de responder. Qual é? Alexandre Calil acertou ao cancelar o bicho dos jogadores do Atlético após a goleada Primeiro, o sofrida que pelo Cruzeiro? dizem os internautas? Os internautas acham que está acertadíssimo, que é correto isso mesmo, que só começaram a jogar depois das promessas de premiação, isso quem fala é o Carlos. E está todo mundo concordando que foi errado e que foi, na verdade, que foi certo o que o Alexandre Calil fez. Infelizmente, nessa hora, no futebol, foi depois da transformação das leis do passe, quando acabou o passe, esse tipo de coisa pode acontecer e o dirigente tem que saber lidar com isso. Eu concordo com o Calil. Um time que tem a chance de rebaixar o principal rival, depois do que o Atlético passou nesses últimos anos todos... Tomar de 6 é demais. Tomar de 6, perder o jogo faz parte, mas brigar. Quer dizer, os jogadores não respeitaram a camisa do Galo. Mas você acha suspeito isso? Calma, agora ele prometeu o dinheiro. O que eu faria no lugar dele? Eu não pagaria, até porque o jogador queria ter jogado mais antes. E digo mais, daria o jeito de mandar todo mundo embora. Agora, ele não pode mandar quase todo mundo embora, porque quem vai pagar por isso é o clube. Claro. Então ele tem dificuldade na situação. Agora, o time perder de 6 numa situação dessa, do Cruzeiro, no estado que o Cruzeiro emocional estava, com o futebol que o Cruzeiro não jogava, sem o Montilho, e os caras querem dinheiro... Até o Roger fez gol ontem. Eu sei que o combinado não é caro, mas como jogador de futebol também não cumpre o combinado. Você viu uma faixa tá tudo errado. Uma faixa que andou aparecendo na internet como coisa da torcida do Cruzeiro, que eu acho que não era. Até porque não vou ser exatamente fiel ao que está escrito na faixa, porque seria muito deselegante. Mas diz a faixa assim: ô Roger, já que você é capaz de namorar... A Débora Seco. A Débora Seco. A Débora Seco? Será que você não é capaz de fazer pelo menos um gol? E não é bem essa a pergunta. Não é, né? É muito entendi. boa. Com todo respeito a quem fez a quem bolou a frase, o Roger, com as mulheres... Não, ele é cacaço. Não, é muito mais do que jogador. Gênio da bola, gênio. Mas ele pediu desculpa pra ela também. Pediu pela vergonha que fez passar, pela ausência dele em momentos importantes da carreira dela. Foi, nesse aspecto, ele foi um bom rapaz. Tem uma foto rolando também na internet, que até quero ver se mais tarde boto no meu blog, que é muito bonita, que diz o seguinte: normalmente, para você mostrar que é penta, você abre a mão e mostra os 5 dedos. Os corintianos estão cerrando o punho e fazendo o gesto do Sócrates. E tem a foto da torcida com a mão direita cerrada, mas não é essa. Não essa é é do essa, tem time. da torcida também. A que tem nessa arte que alguém criou é com a torcida. Muito linda. bonito. Eu até ajudei a divulgar isso porque achei a ideia... Muito bonito. Também acho. Genial. Eu também Reinaldo fazia isso, né? O Reinaldo fazia com a mão esquerda. Com a mão esquerda. O Reinaldo fazia do Black Panthers. Do Panteras Negras, dos Panteras Negras. Que foi nas Olimpíadas de 68 isso. no México, né? Que os atletas, 3 atletas americanos... Brigando pela liberdade dos negros nos Estados Unidos. No pódio fizeram o gesto das Panteras Negras, caçaram a medalha, foi um auê, né? Mas foi muito bonito. Foi a primeira demonstração assim, né, esportiva contra o racismo, né? Na história olímpica. Quais foram os pontos altos e baixos do Brasileirão? Juca, selecionei bastante coisa aqui. Aí a gente pode ir comentando aos Sim, poucos. claro. O Fábio falou um ponto baixo, foi a presepada do Kleber com o Palmeiras. Acho legal a gente comentar sobre isso. O Marcelo disse que foi a goleada sofrida pelo Atlético Mineiro nessa última rodada, que frustrou o Brasil. Foi ponto baixo, eventualmente, para o Galo. O Cruzeiro foi ponto alto. Exatamente. Foi a melhor coisa do campeonato, né? Outro ponto baixo que falam aqui é a demissão do Caio Júnior e os times de Minas Gerais. Aliás, eu diria, eu não sei se o Vitor concorda, para mim o ponto baixo, mais uma vez, é a arbitragem. E a arbitragem, né? sim, Ainda tem ontem o Botec vimos isso, que diz né? isso. Quer dizer, como é que um jogo decisivo como era Vasco e Flamengo
né? O Diego Souza recebe o puxão de camisa que recebeu, mas uma coisa assim, assustadora, né? Que todos os fotógrafos fizeram, nem o juiz, nem o auxiliar vêm. Porque seguraram muito tempo, né? Vitor, porque quando tá correndo, dá uma seguradinha. Claro, não, mas ali... Eu sei que vocês pedem pênalti, mas eu sou contra. Poxa vida. Agora que o jogador correndo, a camisa esticada, o jogador correndo, aí não dá. Lamoroso. Então, eu acho que a arbitragem foi melhor que no ano passado e que nos anos anteriores. Não foi boa. Decidiu menos o campeonato. Ano passado a gente estava especulando, tal time, outro ano também. Esse ano não tem. Eu concordo com então, você. Ainda está ruim, mas evoluiu. Pode até ser o ponto baixo do campeonato. Não sei. Eu acho que a participação dos times mineiros mas a minha é o ponto baixo do campeonato. É de que o Vasco foi o time mais prejudicado. Não tenho como mensurar isso. Eu tenho essa sensação. Eu não faço isso estatisticamente, não fiz isso estatisticamente. Mas, principalmente... Olha, Vitor, eu fiz uma coisa... Pena que eu não trouxe, mas eu não vou errar, não. Exato, eu sei. Ao faltarem 11 jogos para o campeonato acabar, quer dizer, começo da reta final, eu fiz uma brincadeira no blog entre Corinthians e Vasco, depois fiz com os demais, com os 6 que tinham chance, mas com Corinthians e Vasco, que eram os dois que estavam juntos em número de pontos, sobre o que faltava para cada um, e graduei. Jogos que tem obrigação de ganhar, jogos que pode perfeitamente perder, jogos que se ganhar um ponto está de bom tamanho. Em 33 pontos disputados nesses jogos, nesses 11, o Corinthians ganhou 23, o Vasco 19. Tem 4 pontos aí de diferença, o campeonato terminou com 2 pontos de diferença. O que eu quero dizer com isso? Assim, que nesses jogos, eu tenho a sensação de que o Vasco foi mais prejudicado que o Corinthians. Por exemplo, o Vasco perdeu... O Vasco perdeu na vida. Sim, teve. Mas o Corinthians teve problemas na arbitragem em jogos que ganhou. O Corinthians ganhou do Cruzeiro, foi um pênalti mal marcado. Agora, o Vasco, por exemplo, Santos e Vasco, na Vila Belmiro, lembra? Teve um gol do Diego Souza anulado, igual o gol que o Fred fez outro dia, que não foi anulado. E aí estava correto não ser anulado? Um suposto encostão. Isso, estava correto não ser anulado. E naquele mesmo jogo, se marcou impedimento num gol do Diego, ou não se deu um pênalti. Enfim, estou falando, é uma sensação que o Vasco acabou mais prejudicado. Mas eu estou de acordo que a ninguém é possível dizer o tal time foi ajudado esse ano. Não teve. Então, eu acho que isso é um ponto positivo. Eu não queria colocar isso como se fosse porque isso é obrigação. Algo negativo. Claro. É obrigação, mas ninguém cumpre. Tá certo. Então, um ponto negativo, acho que a maior decepção foi a participação dos times mineiros. Sem dúvida. Do América não, mas do Cruzeiro e do Atlético, mas no Cruzeiro principalmente. Sem dúvida. Cruzeiro. Menor decepção. Tinha sido o melhor time, o melhor início da temporada no Brasil. E o ponto alto, eu acho que... Eu vou destacar uma coisa que é bem pessoal, porque eu compro um pouco essa briga, tomo as dores daquele ser humano. O título pro Tite, cara. Apanhou demais. No Campeonato Brasileiro? Apanhou demais, sabe? Tá muita gente elogiando ele agora e tal. Inclusive nossos colegas de trabalho, sabe? Tem muita gente elogiando agora. Eu quero deixar bem clara a minha posição. Tenho o maior respeito por ele, acho uma ótima pessoa, gosto de um cara educado como ele é. Não é o técnico dos meus sonhos, não faz o meu time jogar do jeito que eu gosto que jogue, mas reconheço que jogou com a cabeça, com um time médio e foi capaz de ser campeão. Ele me disse uma coisa tão legal. Eu vi o programa que ele estava com Sócrates, né? Não, quer dizer, no cartão e tem uma verde, coisa, Juca, assim, eu gosto muito disso. Aliás, quero dizer uma coisa, publicamente, o cartão verde está ótimo. Terça-feira passada estava brilhante. Obrigado. Agora, coisa inteligente de ser. Vamos perder qualidade, não tem o que fazer. Claro. Personalidade, principalmente, né? Ideias. Mas o Tite me disse uma coisa que me chamou muita atenção. Eu coloquei no blog hoje, eu guardei para depois do título do Corinthians para escrever. Ele se importa com o que o torcedor vai sentir no dia seguinte. Ele tem essa sensibilidade. Quando ele está preparando o time, ele fala assim, pô, se meu time ganhar o jogo, o cara vai mais feliz no trabalho, o cara vai ser mais feliz com os filhos, com a mulher, ele vai conviver mais alegre, e é verdade. E foi muito bonito o que ele fez ontem com o Filipão, né? Porque ele tem muito carinho pelo Filipão, ele estava muito magoado com o Filipão, ele tinha razão em estar magoado com o Filipão, mas, segundo ele, o coração mandou, ele foi lá, deu um abraço e um beijo no Filipão. É verdade, antes foi do jogo. emocionante. Foi muito bonito. E o Tite é um sujeito que você o conhece, ele fala olhando no seu olho. Não, sem dúvida, ele é um cara de verdade, isso é indiscutível. E no futebol, no meio do futebol cada vez mais raro. Eu tenho que torcer para uma pessoa assim. Sem dúvida. Eu não acho um técnico excelente, brilhante, acho um bom treinador, competente, não é o técnico dos meus sonhos, mas eu acho que merece o destaque no campeonato. Agora, o ponto alto do ano ainda não veio. Vai ser o Santos campeão do mundo. Por enquanto é o Santos campeão da Libertadores. Santista...
sinal de alerta. Juca Kfouri, que Falou? afirmou que o Flamengo Ixi, seria gente. campeão invicto, que não acreditava no título do Vai fazer Corinthians. isso. Não vou lembrar tudo, tudo bem. Ô, Juca, os Você não vai internautas... fazer isso que eu achava que o Flamengo fosse ser campeão invicto. Você falava isso. Todo dia. Todo dia, toda vez que pude falar, falei, né? Porque daí para pular para o projeto ser a Taça Libertadores foi um salto. Juca, só para terminar, o ponto alto que também os internautas falaram, a maioria disso foi o jogo entre Santos e Flamengo, que foi o Foi o ponto grande mais jogo do alto campeonato. do Estou de campeonato. pleníssimo acordo. O Vitor Miller vai discordar. O Eu Vitor Miller discordo. gosta mais de Corinthians 1, Inter 0 no Pacaembu. Jogo mais estudado, mais inteligente, Olha, Juca. mais xadrez, tático. Não, não vou dizer que Quem gosto fizesse mais. um gol ganharia. Entendeu? Futebol das estatísticas, dos posicionamentos. Eu acho que o das duas linhas de quatro, das acho, diagonais. eu acho que o grande momento com a bola rolando no campeonato, por mais que possa ser ridículo, não é técnico. 5x0 pro Corinthians contra o São Não, o Paulo. gol do Adriano. Ah, o gol. É o gol do Adriano. Eu acho que o ponto alto do É o gol campeonato. do Adriano. Pra mim é. É o gol do É o ponto Adriano. alto do campeonato e é o gol que decide o campeonato. O Adriano que fez Podia nada ter sido fora do de fora, é o gol Ramires, do Adriano. mas o Ramires estava lá para isso, o Adriano não. O Adriano estava lá para farra, como fez na segunda-feira retrasada. Futebol. 28 horas de festa no prédio dele em Higienópolis. 28 Em Higienópolis? horas. em Higienópolis. A foi inauguração menino do prédio. Não, eu ia passar lá, se pudesse, passar da festa. Diz que, que a mulherada saía e entrava, foi uma festa fantástica. Podia ficar na porta, pelo Aí menos, ele um pouquinho teve que eu tinha coisa teve um boa. problema intestinal e não foi ao treino. Agora, o futebol vive de rivalidade. Vive da explosão da vitória na dificuldade, da emoção. Estética, perfeito. O ideal é que você tenha rivalidade e garra com estética. Mas eu ainda acho que a rivalidade, o gol que não é para sair, sai